Olá, boa noite. Caiu a conexão, então eu tô voltando aqui. Boa noite. Bem-vindo para você que tá chegando a primeira vez, não tá assistindo à noite. Eu tô começando essa live à noite. E hoje vai ser uma live diferente. A convidada aqui, os convidados são vocês. Vocês que vão ser meus convidados. A responsabilidade é maior aqui, porque eu vou estar sozinha, sem mediar, porém, vocês têm a possibilidade de me fazer perguntas, tá? Oi, David, obrigada pelo linda. É sempre bom ver você por aqui. Oi, tia Cida. Oi, sogra Clarice. Que bom que vocês estão chegando por aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Bom, hoje o título a gente vai conversar sobre alergia alimentar na infância, na primeira infância. E aí, vou explicar um pouquinho sobre o canal. Bom, aqui é o canal Convivi. Todas as quartas-feiras eu tenho trazido pessoas que eu convivi ou que eu convivo para conversar sobre algum tema que me toca, algum tema que eu acho que é importante, principalmente para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então hoje eu vou falar sobre alergia alimentar. Eu ainda convivo com isso, eu, a minha família, eu tenho 2 meninos, sou casada e a gente convive com a alergia alimentar aqui de diversas formas. E vou conversar com vocês. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, pode fazer aí que eu vou respondendo. Bom, meu primeiro menino chama Vitor. Ele foi muito desejado, foi planejado, eu engravidei, tive uma gestação dentro da normalidade e ele nasceu bem, nasceu com bom peso. E quando nós saímos da maternidade, desconfio que já na maternidade ele foi alimentado lá com fórmula, né? Que comumente a gente chama de leite, mas é uma fórmula que tem derivados de leite de vaca. E eu mantive, fiz a amamentação e Vitor não ganhava peso. Vitor foi um bebê que nasceu bem, que nasceu com um tamanho bom, peso normal, mas ele não ganhava peso, não era uma criança como os outros bebês que logo no primeiro mês, no segundo mês, já ganham 1 quilo ou mais de 1 quilo. Ele não. Crescia normalmente e a gente começou a perceber algumas coisas. Pensem que era o primeiro filho, né? Então, totalmente inexperientes com bebês, né? Por mais que a gente ache que se prepara, a gente não se prepara para beber, para ter um filho quando ele chega em casa, né? É muito, muito interessante que a gente sai, você e o companheiro, né? Eu e Fábio, e voltamos 3, né? Com o bebê na mão, no colo. E Vitor, quando mamava, ele chorava muito. E eu não sabia, né? Todo mundo falava que o bebê chora bastante, quer ficar com a mãe. Ok. Ele dormia muito pouco. E eu achava estranho, porque as pessoas falam, não, olha, quando o bebê dormir, você dorme, né? Mas o Vitor raramente dormia. Eu inclusive,
Entrei numas, assim, de até anotar o tempo que ele ficava dormindo, né? E comecei a pesquisar sobre amamentação, eu participava de um grupo virtual. Hoje tudo é virtual, mas, gente, 7 anos atrás, ter grupo virtual era Facebook, né? Era uma rede social, assim, muito forte, muito engajada. E eu entrei num grupo chamado Grupo Virtual de Amamentação, para ver como é que era isso de amamentar, né? Se eu estava fazendo alguma coisa certa, alguma coisa errada, né? Muitas dúvidas, muitas incertezas, na verdade. Acho que quando a gente tem um filho, é muito cercado disso, né? De muitas incertezas o tempo todo. E no meu caso, eu gosto de pesquisar muito, eu gosto de saber demais. Então eu fui pesquisar, eu fui tentar entender o que era esse momento que a gente estava vivendo, né? E nesse grupo, eles, nas perguntas que as mães faziam, eram muitas perguntas, né? Aparecia a questão da cólica, né? De dormir pouco. E aí uma das moderadoras, uma vez, falou assim, olha, para as mães que têm recorrente, isso que acontece sempre, a gente sugere que procure um grupo chamado MIFAL, Meu Filho Alérgico a Leite. Nunca tinha ouvido falar disso, nunca tinha pensado de alergia de leite. Eu falei, bom, vou pesquisar, vou ler. E as minhas madrugadas eram com o Vitor acordado e lendo, tentando entender, assim, por que ele mamava, mas não ganhava peso. E a gente passando em pediatra seria até uma história à parte, se a gente for perguntar aí para as famílias qual que é a relação, como é que fica com o pediatra. A gente passou em 2 ou 3 pediatras logo no primeiro mês do Vitor e não foram experiências muito legais. Logo na primeira pediatra, ela já me perguntou que fórmula eu gostaria de adotar, para que no máximo quando ele estivesse com 3 meses ele já desmamasse. E essa não era a minha intenção, eu queria ter uma amamentação prolongada, porque eu estava ciente dos benefícios da amamentação. Para quem consegue, né? Para quem tem essa possibilidade, principalmente esse apoio, incentivo. Bom, fui para esse grupo MIFAL, Meu Filho Alérgico a Leite, e aí eles têm uma postagem. E lá nessa postagem eu até resgatei assim, tá escrito assim: desconfie de alergia de proteína do leite, sim. E aí tinha 8 conteúdos lá. Eu li 1, 2, 3, aí no quarto eu comecei a ficar assustada, porque dos 4 acontecia. E quando eu li o restante, eu fiquei um pouco com dúvida e pensei, bom, pode ser um conjunto de coincidências, mas de 8 tópicos, os 8 o Vitor manifestar, talvez seja importante a gente investigar. Mas como é que a gente investiga? A gente vai no alergista, pediatra, quando eu falei da minha desconfiança e o Fábio, que é o meu companheiro, falou também, sempre me apoiando nisso e lendo comigo e tentando entender. Quando nós falamos com o pediatra, ele falou assim, ai mãezinha, você é muito preocupada, né? Mãe de primeira viagem assim, segura. Olha, calma, vamos ver, vamos deixar passar. E eu percebia que durante as mamadas o Vitor torcia as perninhas. Ele sentia dor, ele aparentemente, ele mamava, ele tinha fome, ele sugava, mas ele tinha, parecia que era dor, né? E uma desses tópicos aí dos 8 lá da lista de 8 era isso, o bebê ficar mexendo as perninhas daquele jeito enquanto mama e ter um desconforto durante a mamada ou logo após a mamada, né? E o choro logo depois da mamada. Mamou, ele não ficava tranquilo, ele tinha esse choro. O refluxo. E esse refluxo não é só aquela gorfadinha, é um refluxo que o bebê fica parecendo que tá com um chicletinho na boca. Ele fica meio esbranquiçadinho. Lógico, gente, que eu tô falando aqui de uma experiência
materna, eu não sou médica, tá? De um conjunto de sintomas que foram observados ao longo de 2 meses, 3 meses talvez. Então, assim, eu vou falar esses sintomas, mas se você está assistindo aqui esse vídeo, se acalma, porque a recomendação é que sempre você faça essa observação e histórico da família, se a família tem alergia a alimentos, que tipo de alimentos, e passar num médico muito consciente, que acredite em você. Em outras lives foi bem interessante a gente ouvindo as pessoas falando de como foi importante ter uma pessoa da área da saúde que fosse empática, que acolhesse, né, a nossa queixa, que acolhesse assim, a nossa angústia de não saber do que estava acontecendo, e foi o nosso caso também, né, junto com o Vitor, de não saber. A gente via que tinha alguma coisa que não ia bem, que ele sentia dor, né. Para o bebê mamar melhor, existe um negócio chamado medidas posturais. Você segura o bebê de um jeito para ver se ele encaixa melhor a boquinha, você dá até ele em pezinho assim, são possibilidades dele não ficar com esse refluxo, né, do leite voltar. E a gente tentou assim todas as possíveis, acho que tinha umas 5 posições, e não mudava esse comportamento do refluxo com o Vitor, né? E o Vitor começou a ter vômito em jato, né? Não é aquela gorfadinha, gente, é um jato mesmo. É um negócio que é bem desconfortável de ver, muito ruim. Lavava minha roupa muitas vezes, eu tinha que trocar 2, 3 vezes, assim, numa noite, porque ele fazia esse vômito forte, né? Não era só uma gorfadinha. E uma diarreia prolongada. Bebês têm as fezes mais mole, mas é uma diarreia com aspecto diferente. E a gente que, mãe, né, de primeira viagem, nunca troquei fralda, tô lá tocando fralda, você acaba virando especialista disso, né? Ai, como assim? Tem que ser o cocô de tal cor, tal? Tem, no início, quando o bebê nasce, tem essas coisas todas. Outra coisa que era um sintoma é que assim que ele mamava, ele mostrava desconforto, ou ele tinha esse vômito em jato, ele tinha cólica, a barriga dele era muito estufadinha, muito distendida. E isso, gente, não foi um dia, né, de observação, eu fiquei lá parada olhando, falando assim, olha, eu acho que... Não, são 15 dias, 20, um mês, e também aliado à falta de crescimento, não falta, mas um baixo peso dele. E os pediatras que a gente passava falaram assim, não, vamos esperar mais um pouco, ele é muito novinho, você tá muito apavorada. E se você tem alguma desconfiança a respeito de quem você cuida, né? Se você tem esse feeling sem neurose, mas acredita nele, né? Nisso que você está percebendo, nessa sua preocupação. Vitor tinha um ronco, que a gente chama de uma questão respiratória, né? Não era tosse, não era coriza, né? De sair, não era. Era um chiadão que ele tinha o tempo todo. Era um chiado. E a gente não conseguia descobrir o motivo desse chiado. Então, às vezes o médico passava, olha, lava com sorinho. Talvez seja a roupa que ele usa, então determinados tipos de tecido a gente parou de usar, não usava mais algodão por causa dos fiapos. Então, a gente foi mudando, testando, né? Mudando uma série de comportamentos. E eu me lembro que chegou num determinado momento que tem um padrão, né? O médico vai pedir alguns exames. Então, a primeira coisa é pedir exame de fezes, exame de sangue, para ver dentro da normalidade se tá tudo bem com o bebê. E, assim, bebê com 3 meses tirar sangue é bem difícil, né? Aquele bracinho, a veia fininha. E eu me lembro que o Vitor já estava com 4 para 5 meses e a gente pegou essa via para fazer a coleta, né, das fezes.
E ele parou de fazer. Ele não fazia. E quando fazia, era um muco esverdeado. E não era de alimentação, ele estava exclusivo no peito, ele só mamava. E aí eu fiquei mais desconfiada mesmo, né? E outra coisa assim que foi, ela foi muito definitiva. As questões de pele. Eczema são aquelas feridinhas que dá em alguns bebês e que não passa. Porque às vezes, né, no primeiro mês o bebê fica todo feridinho não, fica com umas bolinhas, mas é da adaptação fora do útero, fora do corpo da mãe. E Vitor não, foi aumentando aqui, parecia até umas espinhas, e a pele muito ressecada. A pele dele era de um toque diferente, não era só aquela pele maciazinha que a gente fala, pele de bebê, né? Era uma pele macia, mas era de toque diferente. Eu falei aqui 8 sintomas, né? E eu lembro que na época a gente viajou e eu falei, olha, o meu companheiro, Fábio, uma das questões que se colocam aqui, além da gente procurar um gastropediatra, né, dentro daquele grupo que eu falei, meu filho alérgico a leite, eles sugerem para começar uma dieta de restrição com acompanhamento médico. E aí cheguei numa parte que as pessoas me perguntam muito. Intolerância à lactose e alergia ao leite de vaca é a mesma coisa? Não é. São coisas bem distintas e inclusive com consequências diferentes. A intolerância à lactose, a lactose é um açúcar do leite, né? Do leite da vaca. Então, o organismo da pessoa não tolera, ela tem uma dificuldade de processar a lactose. Isso é intolerância à lactose. A pessoa tem um desconforto intestinal, então tem diarreia, às vezes algumas pessoas sentem enjoo, dor de cabeça, e é nisso. A alergia à proteína do leite de vaca é mais complexa. A alergia, existem casos, não lembro se o Vitor teve algum amigo próximo, mas eu conheci mães que o filho chegou a ter início de choque anafilático. Início de choque anafilático a garganta fecha, sabe? O glote começa a fechar, a pessoa não consegue respirar, tá? Então, tem essa diferença grande. O organismo do alérgico, a alergia, ela é grave e pode matar. A intolerância, você pode tirar a lactose. Hoje a gente tem um monte de produto no mercado que você tira. A proteína, gente, a gente não consegue tirar. E a proteína, e quem for químico, eu vi que entrou uma nutricionista aqui agora também, vocês me ajudem a explicar que a proteína, a gente não tira ela. E ela é tão importante e tão faz parte da nossa vida que, inclusive, se você lava, ainda fica a proteína colada ali. Essa é a principal diferença entre a intolerância e a alergia. A alergia é muito grave, precisa ser acompanhada. Então, quem tem alergia a leite de vaca, não adianta tomar leite sem lactose. São coisas totalmente diferentes. Vai ter reação alérgica. Vai ter, porque o problema é a proteína da vaca. Eu demorei muito para entender isso. 7 anos atrás não haviam produtos, ainda não tinha muitos produtos que tem hoje para intolerância à lactose. Eu sou intolerante à lactose, eu descobri isso, agreguei isso na minha vida no doutorado. Quando eu estava no doutorado, eu descobri que tinha intolerância à lactose, eu não sabia disso. Então vocês veem que já existe assim, né, uma questão do histórico familiar, né? E é bem interessante porque quando a gente começou a desconfiar disso, você vai perguntar pra família, né? E aí assim, não, acho que não tinha, minhas crianças não tinham isso, acho que não. E aí, ao longo dos meses, dos anos até, né, algumas pessoas da família começaram a se lembrar, nossa, mas é verdade, olha, quando era criança, tinha diarreia direto e a gente achava que era verme, tratava com remédio para verme. Nossa, é verdade, tinha barriga muito estufada. Você sabe que tinha criança, inclusive, que tinha muito problema respiratório na minha família?
é uma das características. Não quer dizer que quem tem problema respiratório tem alergia alimentar. Não é isso, gente, mas é um sintoma associado, costuma vir junto. Bom, agora que eu já falei dessa diferença, né, da APLV e a intolerância à lactose, vou contar um pouquinho como que foi aí a nossa caminhada, né? A Fabiane está perguntando assim, como que é o diagnóstico da alergia? É um pesadelo, Fabi. É um pesadelo para a família. Não existe assim um exame para crianças abaixo de 3 anos que seja definitivo. Um exame que você faz. Existem exames para crianças mais velhas que você faz um pique, né? Põe pontinhos e os alergênicos no braço, e aí aquele que reagir é a alergia que a criança tem. Quando é um bebê ou com menos de 1 ano, o organismo ainda está em formação, o corpo ainda está criando resistência, né? Então, a maioria dos exames ou dá falso positivo ou você não consegue detectar. E não existe um exame para alergia à proteína do leite de vaca. Você faz isso por exclusão, né? Então faz os exames de sangue para ver se está tudo bem, faz os exames de fezes e de urina para ver se está tudo dentro da normalidade. E aí começa a ver o que eles chamam de clínica soberana, né? Você começa a olhar os sintomas dessa criança. E no caso do Vitor, com 5 até 7 meses ele parou de crescer. Ele parou de ganhar peso. E é a época que a criança está super desenvolvendo, né? O cérebro está crescendo. Então isso foi um alerta pra gente. Um dos médicos, inclusive, queria fazer uma endoscopia no Vitor. E fazer endoscopia em bebê, gente, pra mim foi apavorante, porque endoscopia eu tô pensando em adulto, né? Vou lá, ele põe o negócio na minha garganta, vê o meu estômago e eu vou para casa. Bebê não, bebê interna, anestesia geral, e a gente não ia poder ficar com ele na sala que ia acontecer o procedimento. Nós não autorizamos. A gente não sentiu paz com isso e procuramos um outro pediatra. Vitor, até 1 ano de idade, já tinha passado em 10 pediatras, né? A gente... os grupos de mães, eles são muito preciosos. Foi num desses grupos de mães que eu encontrei uma médica, uma amiga, falou assim, olha, eu ouvi num grupo de mãe que eu tava, que uma mãe tava com a mesma problemática que você, e ela falou dessa médica. É uma médica, assim, que não cobre, o convênio não cobre, uma médica hiper especialista, ela era gastropediatra e só especialista em crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando nós chegamos lá, eu e Fábio, a gente já tinha certeza que o Vitor tinha esse tipo de alergia. E ela fez mais os exames normais, né, o de sangue e tal, e ela nos ouviu muito. Foi a primeira pediatra que ouviu a gente. Não interrompeu a gente, não julgou, não falou assim, acho que vocês estão exagerando, é pai de primeira viagem assim mesmo. Não, ela ouviu, investigou o Vitor, né, fez ali, quando chegou no consultório, e ela falou assim, não, de fato, tudo indica que é. Então nós vamos fazer uma dieta de exclusão. No caso eu, a mãe, eu amamentava e eu queria continuar amamentando, e o Vitor só amamentava, ele não tomava nenhum outro tipo de leite, né, de fórmula, e ela falou assim, você vai fazer uma dieta, você vai tirar todos os derivados e tudo que é de leite. Eu já não consumia muita coisa por causa da intolerância, mas aí, gente, eu fui descobrir que existe uma coisa chamada traços. Traços de proteína. Sabe quando você pega o rótulo? A gente não lê rótulo, né? Eu não lia rótulo. E eu tive que começar a ler rótulo de tudo. De shampoo de cabelo, de creme pro rosto, de sabonete, de sabão em pó, de amaciante, rótulo de tudo, não só do que eu comia. Porque como eu amamentava, eu tinha contato com a pele do Vitor e a boquinha dele. Então, aonde ele encostasse, se tivesse proteína,
o corpinho dele reagia. Ele estava tão sensibilizado que o corpo dele reagia. E aí eu fui descobrir o que é essa história de traços. Hoje, nos rótulos, na maioria deles e por lei, tem que estar escrito, ó, o que é, né? O que contém, olha, contém ovo. Então, alérgicos, atenção, contém ovo. E aí mais para baixo está escrito assim: atenção, pode conter traços de amendoim, leite, soja. Aí você fala assim, mas espera aí, não tá na composição? Como é que os caras ainda têm que colocar que pode ter? Porque na máquina que eles preparam o alimento ou preparam o produto, passou outra coisa que tinha. Então, por exemplo, fez um macarrão. Macarrão, o glúten é outra história. Eu nem vou conseguir entrar muito no glúten. Mas passou o macarrão. E aí, a próxima coisa que vai passar lá é o macarrão sem glúten. Se o macarrão que passou lá tinha glúten e passar um outro sem glúten, contamina. É contaminação cruzada que eles chamam. E fica com traços. E para as pessoas que estão hipersensibilizadas ou que já têm uma deficiência mesmo com isso, ela vai ter reação mesmo sem comer. E acontecia isso com o Vitor. Então, eu comecei a controlar minha alimentação como, né? Só comendo em casa e com produtos que a gente sabia que não tinham contaminação cruzada. Então, voltei lá para aquela lista de mães do MIFAL, meu filho alérgico a leite. Lá tinha uma lista que elas atualizavam sempre. Um trabalho muito colaborativo, gente. Ali ninguém recebe para isso. Mães ajudando mães. São famílias, não são só mães exclusivamente, mas chegam muitas mães ali. E elas entram em contato com as empresas e dizem, olha, esse alimento pode consumir? Tem traços desse alimento? Não tem? Então, algumas marcas muito conscientes, lá há 7 anos atrás, já falavam, olha, esse produto é limpo, a gente chama de produto limpo aquele que não tem contaminação cruzada. Parei de comer fora de casa, porque a gente não conseguia saber, não ter esse controle de alimentação, né? Tive que mudar toda a minha louça plástica, tudo que tinha de plástico em casa, porque a proteína cola no plástico. E Vitor tinha reação alérgica. Então, por exemplo, um pote que eu guardei há um tempo atrás, um pedaço de pudim. 6 meses atrás, guardei um pedaço de pudim lá. E mesmo lavando com sabão, passando água quente, a proteína fica colada lá. E entrando em contato com outro alimento, se eu consumisse, passava pelo leite e o Vitor tinha reação alérgica. E todos os desconfortos. E assim, acho que a fase pior, mais dura, mais triste pra gente foi as fraldas com sangue, né? Vitor evacuando sangue. E aí é duro, porque da mesma forma que algumas pediatras falaram assim, é mãe de primeira viagem, você é muito cuidadosa, você é muito preocupada, relaxa um pouco. Algumas pessoas falavam isso pra gente, né? Não, para de frescura, come isso, não vai dar cólica no menino, come aquilo. E a gente chegou nessa fase de que trocar o Vitor era desesperador, porque a fralda dele estava cheia de sangue, ele estava evacuando sangue. Então eu fiz essa dieta de restrição e para o organismo ficar limpo, o meu e o dele, eram 8 semanas, gente. Foram 8 semanas assim muito duras, porque a gente sabia que podia ser o leite de vaca, mas podia ser outros alimentos e que de fato aconteceu. De fato, o Vitor não tinha só alergia ao leite de vaca, né? E aí depois disso vem a introdução alimentar. A introdução alimentar eu acho que é o pesadelo de toda a família. Porque você vai, né, a criança vai experimentar texturas novas, alimentos novos. E o Vitor teve reação com mamão, com banana, com ovo. Ele também teve reação com soja. Então, na época, hoje não se recomenda mais isso, mas na época o pessoal dizia para eu tomar leite de soja, né? E ele tinha reação também com a soja. E também com as oleaginosas. Oleaginosas são todas as castanhas, as amêndoas, então amendoim, castanha do Pará,
amêndoa doce, todas. Hoje a gente tem inclusive muito leite, né? Leite de amêndoa. E na época não tinha, mas eu também não podia nem ingerir mesmo a castanha. E aí a vida social fica bem comprometida, né? Em festa, a gente ia nos aniversários, a gente ia nos churrascos, mas pelas pessoas, a gente não ia comer. Eu levava uma marmitinha, e isso é uma prática que a gente mantém até hoje, né? A gente, quando vai celebrar, quando ia, né, nas festas coletivas, a gente tá sempre com a nossa marmitinha, com aquilo que a gente pode comer. E nessa caminhada eu conheci muita gente interessante, muita gente fantástica, assim, mulheres que me inspiram, né? E uma delas, o filho dela hoje deve estar com 8 para 9 anos, ele é alérgico a mais de 20 tipos de alimento e ele tem choque anafilático. Ele anda inclusive com uma injeção de adrenalina, porque se ele tiver o início de choque, tem que injetar adrenalina para que não feche a garganta dele. E ela parou de trabalhar para cuidar, né, do menino, disso, e ela não conseguia se alimentar direito, ela perdia muito tempo preparando alimento em casa, né, tem que ser um alimento livre de traços. Inclusive, gente, tem alimento orgânico que tem traços de leite por causa do tipo de adubo que foi utilizado. Assim, eu acho que o ápice, assim, do meu pavor foi quando eu soube que tinha colchão que tem traços de leite, que é para deixar a fibra mais macia, então eles colocam com leite. Eu acho assim, meu Deus, se o Vitor dormisse num colchão, ele não acordava vivo, né? Porque ele fica todo empolado. E ele também tinha essa questão do toque, né? A gente uma vez foi num churrasco, bebezinho, ele simpático, um bebê sorridente, todo mundo queria ficar pegando nele, apertando a bochecha, dando beijinho, e eu falando, gente, por favor, não faz isso, o Vitor tem alergia, vocês estão consumindo pão de alho. Gente, pão de alho tem leite, tá? A manteiga que deixa o pão de alho gostoso daquele jeito é de leite de vaca. Então a pessoa comia e dava beijinho nele. E aí teve gente que comeu pudim e pegou e dava beijinho na mão. Bom, no dia seguinte, Vitor acordou com o nariz inchado, o olho fechadinho e a mão dele uma bolotinha. E aí, era um grupo de amigos, tá? Por isso eu tive liberdade de fazer isso que eu fiz. Eu tirei uma foto e mandei pra eles. Falei assim, olha, gente, não era exagero de mãe, acontece isso, tá? Então era muito complicado pra mim sair com o Vitor. Vitor é um bebê super simpático, ele dava tchau pras pessoas, mandava beijinho, então todo mundo queria interagir com ele. E só o toque já dava reação alérgica nele. E uma das coisas que a gente descobriu também é que os brinquedos, foi uns amiguinhos dele, um casal de amigos com um filho pequeno, brincou com os brinquedinhos dele e essa criança usava fórmula com leite de vaca e o Vitor brincou com os brinquedos. Aonde encostou o brinquedinho, o Vitor ficou com as marquinhas na pele, né? Levantava aí uma dermatite. Bom, voltando às mães fantásticas, né? Essa mãe em especial, que tem o filho com 20 tipos aí de alergênicos que ele não pode consumir, ela fez uma empresa de comidas especiais e o mote da empresa, o motivo da empresa é assim: excluímos alimentos para incluir pessoas. Eu acho sensacional pessoas que conseguem além de resolver a si, ainda ajudar a outras, né? Então essa é uma das pessoas especiais que eu conheci. Tem um grupo de mães maravilhoso que eu conheci no Sesc e elas me acompanhavam, né, nesse desespero, nessa agonia que era viver, né, acertando ou não, fazendo a introdução alimentar do Vitor, né? E nas festinhas de aniversário de algumas crianças eu fui muito acolhida, porque as famílias preparavam frutas, então o Vitor podia comer, podia consumir, né? Festa de aniversário, gente, é assim, super complicado. O que a gente mais consome numa festa de aniversário? Os brigadeiros, os beijinhos, o bolo, é o mínimo, assim. E tudo isso é com leite, é muito leite, né?
E no decorrer do tempo a gente descobriu também que o Vitor é alérgico a licopeno. Licopeno é o vermelho da natureza. Não é só o corante que ele é alérgico. É alérgico ao que dá cor, né? Para as frutas, para os legumes, que é o vermelho. E, bom, com 1 ano e 1 mês a gente começou a fazer uma sensibilização com ele, introduzir alguns alimentos com leite. Não foi o leite, primeiro os assados, tudo muito devagar, né? Os assados, então um bolo com um pouquinho de leite ou um pãozinho de queijo. Aí depois a gente passou para um pedacinho de queijo branco, que ele amou, ele adorou, ele gostava muito de comer queijo branco. E aí a gente decidiu ter mais um bebê. Nós tivemos o Antônio. E do Antônio, a gestação do Antônio também foi uma gestação dentro da normalidade. E Antônio nasceu com a mesma alergia que o Vitor e mais uma, que é a suíno, né? A carne de porco. Então, imagine, né? Bacon, presunto, as festinhas de aniversário com aquele com misto, com salgadinho que tem queijo e presunto. Não, não rola. Aí eu conheci um outro grupo de pessoas muito interessantes que são os veganos. Eu não sou vegana, gente, mas os meus filhos, organicamente, por uma época da vida deles, não podiam consumir coisas de vaca nem de porco. Então eu tive que me reinventar, aprender a cozinhar coisas que eles pudessem consumir. E ao longo desse tempo, faz uns 3 anos, o meu companheiro desenvolveu uma alergia bem severa a glúten. E glúten é bem grave. Glúten, assim, é muito complicado. Eu não vou nem entrar aqui no mérito do glúten. Bom, acho que por enquanto é isso. Eu respondi umas 2 perguntas que me fizeram. E a gente vai ter um convidado surpresa aqui hoje. A gente vou ver se eu consigo chamar ele aqui. E ficou na dúvida. E aí hoje falou, não, eu quero participar. Então tô chamando ele aqui. Oi, boa noite. Aqui caiu tudo. Eu vi até que você. Eu falei sobre a câmera. Aí eu vi uma mãozinha É. falando, pera, Então, pera. ó, vamos fazer uma coisa? Se apresenta pro pessoal, quem é você? Eu sou o Vitor Monteiro Ghiseline. Oi, Vitor. E conta pra gente, Vitor, você é alérgico a quê? Eu, eu sou alérgico a leite da vaca. Eu sou morango, tomate. Eu também. E quando você come, por exemplo, um bolo que você não sabia que tinha leite de vaca, o que que acontece com você? Eu fico com muita dor de barriga. E o que mais? Hum, eu vomito. É verdade. Coceira. E coceira também? É verdade, né? E quando você vai num aniversário, sabe? Quando você ia naqueles aniversários que tinha joguinhos, né? Que tinha escorregador. O que que você podia comer nesses aniversários? Eu podia comer. ah, eu podia comer as frutas sem ser as frutas vermelhas. ah, que a uva. E também. é, e é, é, eu também comia biscoito que eu levava. É um biscoito de arroz que você gostava muito, né? Uhum.
Gostava muito. E bolo, assim, o bolo que tem nos aniversários você não consegue comer, né? Não pode comer, né? Posso comer porque geralmente são de chocolates ou com cobertura chantilly que é com leite. É. E que mais que você não pode comer com leite? Ou que as pessoas nem sabem que tem leite nesses aniversários ou na escola? Tipo os chocolates. Aqueles chocolates que tem o leite de vaca, que eu não posso. E você pode comer. Vamos falar um pouquinho das frutas? Quais são as frutas que você não pode comer? Não posso? É, as frutas não. O que mais que você não pode? É o leite de vaca e o que mais? Eu não posso. Ó, eu não posso. Tomate. Não posso tomate, morango. Eu não posso tomate grape, que é o tomate cereja, que é o tomate cereja grape. Eu só posso tomate cereja normal. Hum, E me conta uma coisa, que pizza que você come? pizza. Daqui em casa aqui eu compro a massa, faço a pizza, aí eu faço a pizza, o meu pai faz a pizza com molho de beterraba, E e, cenoura, né? aham, com tomate cereja, mas sem ser o grape, o tomate cereja normal. Uhum. E bolo? Que bolo que você gosta de comer? O bolo de laranja de chocolate, mais o de cacau, que é o sem leite. Uhum, uhum. E você gostaria de dizer o quê para quem está te assistindo hoje sobre alergia? Sobre a alergia, eu sou alérgico a várias coisas. Mas mesmo assim você come bastante coisa, né? O que que você gosta de comer? Eu gosto de comer laranja, E doce? Qual uma é o doce que você mais gosta? bala, mas sem ser o com corante, e também suspiro. Espelho, tem. Hum, E tem alguém aí do seu lado, não tem? tem. Então eu vou fazer o seguinte: você pode se despedir de todo mundo e aí a gente vai chamar o Antônio, tá bom? Tchau, pessoal! Vocês tenham uma boa noite aí, tá? Tchau! Oi! Oi, Antônio. Oi! E você quer contar qual é a alergia que você tem? A alergia que eu tenho Uhum. é várias coisas. Fala uma delas. Fala duas coisas que você é alérgico. Hum, tomate e morango. Tomate e morango. E maçã, você pode comer? Ó, Mas ela é vermelha por fora e por dentro. É branca, né? E você pode comer. Você tá amando se ver, né? Então, eu vou fazer assim. O que que você gostaria de falar para quem está te assistindo agora? o que eu gosto? O que que você gosta de comer? Várias coisas. Que coisa.
Bom, gente, ao vivo é isso, né? Vamos tentando. Eu conversei com ele, ele queria muito, agora ele está encantado com a imagem dele lá na câmera. Antônio, você quer mandar um beijo para todo mundo, então? Não. Manda um beijo, fala boa noite. Beijo, boa noite. E aí, pois é, eu também tô rindo aqui, gente. É claro que ia ser essa gracinha, né? Bom, eu vou terminar por aqui hoje. Só quero responder uma pergunta que foi feita aqui, dizendo, perguntando se melhora, né? Se passa. Sim, melhora com o passar dos anos, né? A criança tem uma remissão, sim, mas no caso do Vitor e do Antônio, ainda não, né? E o Vitor melhorou bastante, a gente introduziu o leite de vaca, com ele não o líquido, né? Mas ele voltou a ter os sintomas. Então a gente teve que suspender de novo, né, o leite e, enfim, o leite não, mas a ingestão dele, né? E aí ele experimentou, né? Que os sabores, né, do pão de queijo, ele gosta muito de pão de queijo, mas aí a gente teve que adaptar o pão de queijo sem o queijo de vaca, né? Tem duas perguntas aqui que eu posso responder, deixa eu ver meu tempo aqui, tem um tempinho. O que você gostaria que os amigos fizessem ao receber vocês em casa? Que pergunta bonita, no caso de uma festinha. Olha, as festinhas de 1 ano e de 2 anos foram as melhores que eu fui, porque as famílias estavam muito preocupadas com a questão do que as crianças iam comer na festa, inclusive seu próprio filho. A partir dos 4, 5 anos é que as festas começaram a virar um pesadelo para mim, porque tem cachorro quente, né? Cachorro quente, meus meninos não podem comer salsicha, não podem comer ketchup. Muita mostarda vem também com corante. E o molho de tomate que se põe também, né, no cachorro-quente, os hamburguinhos também. Enfim, então eu vou responder o que que pode. Olha, polvilho é rei. Polvilho, gente. Polvilho, quem tem alergia a glúten pode comer também. A polvilho é ótimo. Frutas, saladinho de fruta, espetinhos de fruta, aquele espetinho com uvinha, e outras frutas. Lembrancinhas com uva passa. Meus meninos amam frutas passas, né? Uva passa, eles gostam muito. E as comidas normais, arroz, feijão. Olha, a Vivi tá dizendo aqui, a Vivian tá dizendo milho cozido, sim, milho super ok. É, Agora que começa o período, né, das festas juninas, o aniversário do Vitor tá chegando, e foi um tema de aniversário dele, as comidas juninas. Então, assim, doce de abóbora pode comer, doce de coco sem leite, né? A cocada sem leite, ele pode comer também. Hoje, os dois podem consumir amendoim, aquele praline, né? Que é um amendoim no cacau, que é muito gostoso, mas tem que ser cacau mesmo, não pode ser o cacau com o chocolate com leite. Arroz, feijão. Gente, Antônio ama Gohan. Gohan é o arroz japonês. Ama. Arroz é a alegria dele. Ele come feliz. As frutas e legumes, todas. Eles não têm nenhuma alergia. A beterraba é que a gente diminuiu um pouco o consumo, porque eles têm uma alergia momentânea quando consomem. A boca fica toda avermelhada com pintinhos, então é só lavar. Mas assim, organicamente não fica ok, fica tudo bem. Pode me convidar, gente, para ir comer na casa de vocês quando a gente puder fazer isso, tá? Ou eu levo, ou a gente divide. Mas assim, me chamem, me convidem, pode convidar. Eu faço um bolo de laranja maravilhoso, sem leite, sem glúten, sem farinha de trigo. Então, o motivo maior é a gente estar junto,
né? A gente descobriu, reafirmou isso, assim, que é muito bom estar com pessoas e dividir a mesa ficou mais importante ainda, porque agora a gente tem, antes de visitar alguém, antes de estar com alguém, a gente pensa muito o que nós vamos consumir com aquela pessoa, né? Então, a mesa para a gente hoje, quando eu falo mesa, não só de alimentação, mas de estar junto, de estar com pessoas, ela tem mais valor ainda. É uma coisa que ficou mais importante ainda para a gente, né? Muito obrigada pelas perguntas, obrigada pela presença de vocês, pelo apoio. E um dos presentes que a gente ganhou também, que eu gostaria muito de estar relembrando aqui, foram os meus sogros, né? Eles apoiaram muito a gente. E quando eles souberam dessa questão de que tinha que cozinhar em vasilhas diferentes, em plásticos diferentes, eles não moram na mesma cidade que a gente. Quando a gente chegou na casa deles, eles tinham comprado, gente. Tinham feito, comprou panela, comprou tudo para que eu pudesse utilizar, cozinhar e não ter contaminação cruzada na casa deles. Eu acho que isso foi uma prova de amor, de preocupação com a gente, com o Vitor, muito especial. E até hoje eles são bem atenciosos nessa questão da alimentação quando a gente está visitando eles, né? Então, essa rede de apoio, ela é essencial. Ela é que faz a gente passar por isso, né? Não é só eu que fui guerreira, né? Não é só isso. Claro, eu fui me informar, mas eu tive pessoas que me incentivaram, que nos dias que eu estava desanimada, falavam assim, olha, você conseguiu até aqui. O Fábio fez a dieta comigo, então na nossa casa não tinha, não era assim, eu consumia uma coisa e ele outra coisa. Não, a gente consumia a mesma coisa. Então esse companheirismo também foi essencial. E ter pessoas que acreditassem em mim, né? Do mesmo jeito que tive pessoas que não acreditavam, falou assim, é exagero demais de primeira viagem. Eu tive muita gente que acreditou em mim, que falou assim, não, como que a gente pode te ajudar? Né? De levar a balança em casa para pesar o Vitor numa época que a gente precisava fazer isso. Enfim, foram coisas muito bonitas que aconteceram e que nos sustentaram emocionalmente. Então, quero agradecer vocês. Muito obrigada. Boa noite. E essa live vai ficar gravada aqui e no meu canal do YouTube, Viviane Ghiseline. Um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.